Fala, nação rubro-negra! Hoje o papo é quente, daquele jeito que a gente gosta, com emoção, raça e muita história sendo escrita dentro do Maracanã. O Flamengo fez um jogo que é para deixar qualquer torcedor com o coração saindo pela boca. Quando todo mundo achava que não dava mais, quando parecia que o placar ia ficar travado, o time foi lá e mostrou de novo o porquê de ser o gigante do continente. O Mengão simplesmente se recusou a cair. Parecia filme repetido, né? O Racing fechadinho, jogando com a vida na defesa, anulando as jogadas, o tempo passando, a torcida já nervosa, e de repente, surge aquele momento que define o destino de uma semifinal. O Pulga acha um passe cirúrgico pro Bruno Henrique, que entra cara a cara, chuta, o goleiro defende, a bola rebate e sobra no pé do Carrascal. E esse cara, meus amigos, é um demônio de bola. O colombiano não pensou duas vezes e estufou as redes, fazendo o Maracá explodir num grito que parecia sair da alma de cada rubro-negro presente. Foi o tipo de gol que tem cheiro de título, aquele que carrega uma energia diferente, que faz o torcedor acreditar que o destino está traçado. O Flamengo mostrou mais uma vez que é time de camisa pesada, que não se entrega, que briga até o último segundo. E olha, não foi um jogo fácil não. O Racing veio com uma marcação ferrenha, linhas compactas, muita força física e concentração total. Mas o Flamengo teve paciência, teve cabeça fria e soube esperar o momento certo para atacar. E quando a oportunidade apareceu, Carrascal foi letal. O colombiano foi o nome da partida. Recebeu o prêmio de craque do jogo e não é para menos. O cara jogou demais, flutuando entre as linhas, infiltrando, criando, decidindo. Mostrou o porquê de ter sido trazido com tanta expectativa. É o tipo de jogador que desequilibra, que muda o ritmo de um jogo grande. E não dá para negar, o torcedor rubro-negro já começa a sonhar com ele escrevendo nome na história do clube, como tantos outros ídolos fizeram em noites de Libertadores. Mas a verdade é que essa vitória vai muito além do placar. O Flamengo mostrou maturidade. Soube se impor num jogo tenso, de semifinal, onde qualquer erro pode ser fatal. O time teve calma, controle emocional e um espírito de grupo impressionante. Felipe Luís, na coletiva, falou com orgulho do elenco e destacou justamente isso, a união, a força mental e o foco. Segundo ele, o Carrascal está num momento iluminado, melhorando a cada jogo, tomando decisões mais rápidas e sendo decisivo nas horas certas. E não tem como discordar. O Flamengo encontrou em Carrascal uma peça que faltava, alguém que pode substituir o Arrascaeta sem que o nível caia. E falando em elenco, o torcedor ficou apreensivo com a situação do Pedro. O atacante levou um chute no braço e precisou sair direto para o hospital para fazer exames. Felipe Luís explicou que o Pedro costuma usar muito o braço para se proteger nas jogadas, e por isso a preocupação é grande. O artilheiro é fundamental para o esquema e, claro, o Flamengo precisa dele inteiro para a sequência dessa Libertadores. Mesmo com essa apreensão, a atmosfera no Maracanã foi inacreditável. O estádio pulsava, cada dividida parecia final de campeonato. O time argentino é experiente, acostumado com esse tipo de confronto, e ainda assim o Flamengo não se intimidou. Pelo contrário, foi para cima, dominou, pressionou e mostrou que o jogo de volta na Argentina vai ser guerra. E se tem uma coisa que esse time provou, é que não foge de batalha. E o torcedor mais velho, aquele que acompanhou a era dourada dos anos 80, se emociona vendo tudo isso. É impossível não lembrar das histórias contadas pelos avós, de quando ver o Flamengo numa semifinal era um sonho distante. Hoje, o clube vive esse momento de novo, e é preciso valorizar. Como disse um torcedor emocionado, tem gente que esperou a vida inteira para ver o Flamengo brilhar na Libertadores, e agora a nova geração tá podendo viver isso em alto nível. Na zona mista, os jogadores falaram com a mesma humildade de quem sabe que ainda não tem nada ganho. Bruno Henrique, um dos mais experientes, comentou que a vantagem é importante, mas simbólica. O foco agora é total no jogo da volta, e a equipe sabe que o ambiente em Buenos Aires vai ser pesado. O Racing vai vir com tudo, com o apoio da sua torcida, e o Flamengo vai precisar manter a cabeça no lugar, controlar o ritmo e jogar com inteligência. Felipe Luís deixou claro que não vai mudar a postura.
Para ele, não existe vantagem pequena ou grande, o time tem que entrar para vencer de novo. E é esse tipo de mentalidade que diferencia campeão de participante. Ele ressaltou o amadurecimento da equipe, dizendo que o grupo aprendeu muito com as fases anteriores. Contra o Estudiantes, por exemplo, o Flamengo também levou uma vantagem mínima e teve que lidar com uma pressão enorme fora de casa. Dessa vez, a lição está aprendida, é concentração total do primeiro ao último minuto. O técnico também destacou o desempenho tático. Segundo ele, o primeiro tempo foi exatamente como planejado. O Racing é um time que se defende bem e tem transições rápidas, e o Flamengo soube conter essas jogadas, dominando o meio e controlando a posse. No segundo tempo, quando o adversário começou a cansar, o time aumentou a intensidade e foi premiado com o gol. Essa leitura de jogo, essa capacidade de ajustar o ritmo sem perder o controle, é o que mostra a evolução do trabalho. Outro ponto importante foi a versatilidade dos jogadores. O Carrascal, por exemplo, alternou entre o lado esquerdo, o direito e até como um meia central em alguns momentos. Essa mobilidade confunde o adversário e abre espaços para o ataque funcionar. Bruno Henrique também destacou esse aspecto, dizendo que o elenco está mais entrosado, com confiança mútua e entendimento das funções dentro de campo. E olha, o clima nos bastidores era de pura emoção. Os jogadores se abraçando, rindo, comemorando, mas também conscientes da responsabilidade. A sensação é de que o grupo está fechado, com um só objetivo, chegar à final e buscar mais uma Libertadores. E convenhamos, o Flamengo tem elenco para isso. Quando o time joga com essa entrega e essa energia, fica difícil parar. O torcedor sente que há algo diferente no ar. A cada vitória, a cada batalha superada, a equipe mostra que tem alma de campeão. É aquele tipo de sorte que só os grandes times têm, mas que na verdade é resultado de trabalho, dedicação e confiança. É o Flamengo mostrando para todo mundo que, mesmo quando parece impossível, eles sempre encontram um jeito de vencer. O próximo desafio é em território argentino, e todo mundo já sabe que vai ser pedreira. Mas se tem uma camisa que sabe jogar Libertadores fora de casa, é a do Flamengo. E se o primeiro jogo foi o termômetro da raça, o segundo promete ser o teste final de coração. Porque esse time não se contenta em jogar bonito, ele quer vencer, quer fazer história, quer deixar a América mais uma vez pintada de vermelho e preto. E se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro aprendeu ao longo dos anos é que o Flamengo nunca faz nada de maneira simples. Cada conquista vem com drama, suor e aquele enredo de cinema que só o clube sabe entregar. A torcida já está acostumada, o coração acelera, o relógio parece travar, e de repente o improvável acontece. Foi assim em tantas noites de glória e está sendo de novo nessa caminhada rumo à final da Libertadores. O time vive um momento em que confiança e coragem andam de mãos dadas. Não é exagero dizer que há uma aura diferente cercando esse elenco, uma energia que contagia até o mais cético dos torcedores. Felipe Luiz, agora à frente do grupo como treinador, tem conduzido o time com uma serenidade que impressiona. Ele conhece o Flamengo como poucos e sabe o peso que essa camisa tem. Cada coletiva dele é uma aula de liderança. Ele fala de estratégia, de paciência, de leitura de jogo, mas também fala de sentimento, de entender o que significa vestir o manto sagrado. Na coletiva após o jogo, ele destacou a maturidade dos jogadores e o controle emocional diante de um adversário difícil. Para ele, o segredo é manter o foco e não se deixar levar pela empolgação. A vantagem existe, mas é simbólica, disse ele, deixando claro que o time vai à Argentina para vencer novamente, sem se apoiar em resultado parcial. Essa mentalidade vencedora é o que tem feito a diferença. Dentro de campo, a evolução é nítida. O sistema defensivo mostrou solidez, o meio-campo tem funcionado como um relógio e o ataque, mesmo sem Pedro, segue produzindo. Bruno Henrique tem sido um líder silencioso, aquele que dá exemplo com atitude. É o tipo de jogador que sente o jogo, que entende o momento. Quando precisa recuar para ajudar na marcação, ele volta. Quando tem que acelerar, ele vai. E essa entrega contagia. O time inteiro parece mais comprometido, mais concentrado e com uma fome de vitória absurda. E falando em entrega,
O que o Carrascal fez nessa semifinal é digno de aplauso de pé. O colombiano tem jogado com intensidade de quem entendeu o tamanho do Flamengo. Ele tem sido decisivo não apenas pelos gols, mas pela maneira como quebra as linhas adversárias e abre espaços para os companheiros. É aquele jogador que não se esconde, que pede a bola nos momentos de maior pressão. Na zona mista, ele falou com humildade, reconhecendo o esforço coletivo e destacando a união do grupo. Disse que todos estão com o mesmo pensamento, chegar à final e conquistar a América. Nos bastidores, o clima é de confiança, mas sem arrogância. Os jogadores sabem que o Racing vai vir para cima, que o caldeirão argentino vai ferver, e por isso o trabalho de preparação é intenso. A comissão técnica já planeja cada detalhe da viagem, desde o descanso até o ritmo de treino, para manter o elenco no ponto ideal. Felipe Luiz é detalhista. Ele estuda o adversário, analisa vídeos, busca entender os padrões de movimentação e monta a equipe de acordo com as características de cada rival. É o tipo de treinador que valoriza o coletivo, mas sabe extrair o máximo do talento individual. A torcida, por sua vez, vive um misto de ansiedade e euforia. O Maracanã foi um espetáculo à parte. 30, 40, 50 mil vozes empurrando o time, transformando cada ataque em um rugido. E quem estava lá sentiu que não era só um jogo. Era um capítulo importante da história sendo escrito. Os mais novos vibravam como se fosse a primeira vez, e os mais velhos choravam lembrando de anos de espera. Porque o Flamengo tem isso, ele conecta gerações. Um avô que viu Zico brilhar, um pai que vibrou com Adriano e um filho que agora cresce vendo Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol marcarem época. É uma corrente de amor que nunca se quebra. Mesmo com todo esse clima de festa, há também a preocupação com o físico dos jogadores. A sequência de jogos é pesada, o calendário é apertado e a Libertadores exige o máximo. O caso do Pedro acendeu o alerta. Ele é peça-chave e o Flamengo precisa dele inteiro. O departamento médico trabalha para colocá-lo à disposição, mas ninguém vai forçar. O objetivo é tê-lo pronto para o confronto decisivo. Enquanto isso, o elenco mostra que tem alternativas. Lino entrou bem, Pulga segue evoluindo e até os reservas demonstram entrega quando são chamados. É um grupo forte, preparado para qualquer situação. Felipe Luiz também comentou sobre essa versatilidade. Segundo ele, o elenco do Flamengo tem jogadores que podem atuar em várias funções, o que dá mais opções táticas e flexibilidade. Essa característica pode ser essencial no jogo da volta, onde o Racing deve pressionar desde o primeiro minuto. O treinador deve apostar em um time equilibrado, que saiba sofrer quando necessário, mas que também tenha coragem para atacar. A ideia é jogar com inteligência, sem se encolher, impondo o ritmo que o Flamengo sabe fazer melhor. E se o jogo no Maracanã foi tenso, o que vem pela frente promete ser ainda mais intenso. A torcida argentina vai criar um clima hostil, como sempre faz, mas o Flamengo está acostumado a isso. Já enfrentou ambientes assim, já sentiu o peso da Libertadores fora de casa e sabe como reagir. O elenco é experiente, com jogadores que já foram campeões, que entendem o que é administrar pressão. A missão é clara: jogar com serenidade, controlar o emocional e usar a vantagem a seu favor sem depender dela. Nos últimos treinos, Felipe Luiz tem reforçado muito a importância da concentração. Um vacilo pode custar caro, então a palavra de ordem é foco. Ele quer um Flamengo intenso, mais equilibrado, agressivo, mais consciente. E quando o apito inicial soar em Buenos Aires, vai começar outra batalha, com 90 minutos que podem entrar para a história. O torcedor sabe que vai sofrer, mas também sabe que esse sofrimento vale a pena quando a recompensa é ver o time levantar a taça. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol europeu parece estar em polvorosa depois que Ronaldo, o fenômeno, fez declarações surpreendentes sobre o Flamengo. Em uma entrevista recente, o ex-atacante brasileiro não poupou elogios ao clube carioca, destacando sua tradição, sua torcida apaixonada e a qualidade técnica de seus jogadores.
A repercussão foi imediata. Jornais e portais do velho continente não demoraram a repercutir as palavras de Ronaldo, levantando especulações sobre um possível interesse europeu mais intenso pelo futebol brasileiro. Segundo especialistas, quando Ronaldo fala, as palavras têm peso. E não foi diferente desta vez. Ele ressaltou que o Flamengo mantém um nível competitivo impressionante, capaz de disputar de igual para igual com equipes de destaque internacional. Para os torcedores rubro-negros, a declaração soa quase como uma validação histórica, a lenda que brilhou no futebol europeu e mundial apontando o time carioca como referência. Nos bastidores, o comentário de Ronaldo gerou um verdadeiro burburinho. Clubes europeus, especialmente da Espanha e da Itália, teriam começado a monitorar mais de perto jovens talentos do Flamengo, curiosos sobre quem poderia ser o próximo brasileiro a conquistar o futebol europeu. Alguns agentes especulam que, se o próprio Ronaldo tivesse elogiado times menores, talvez o impacto fosse limitado. Mas quando o fenômeno menciona o Flamengo, automaticamente o clube entra em destaque nas manchetes internacionais. O rumor também alimenta discussões nas redes sociais. Torcedores e comentaristas debatem se os elogios de Ronaldo podem influenciar futuras negociações, seja de jogadores, patrocínios ou até mesmo amistosos internacionais. Alguns chegam a imaginar até contratações com assinatura rubro-negra na Europa, enquanto outros apenas aproveitam o momento para reforçar a autoestima da torcida. Ainda não há confirmação de movimentações concretas, mas a repercussão é suficiente para colocar o Flamengo novamente no radar europeu, algo que o clube busca há anos. Enquanto isso, o fenômeno segue como um nome capaz de mover mercados apenas com suas palavras, e o Flamengo desfruta do calor da atenção internacional, com torcedores e jornalistas atentos a cada novo comentário. Se os rumores se concretizarem ou não, uma coisa é certa: quando Ronaldo fala do Flamengo, a Europa escuta, e o burburinho só tende a crescer. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!